Salve, salve, internautas do BNews, começando mais um Pauta Livre aí, invadindo o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais do site que mais cresce na Bahia. Hoje vamos falar sobre saúde, sobre bem-estar. Para isso estou aqui com o Dr. Walter Viterbo. Ele é médico, acupunturista e clínico da dor, não é isso, doutor? Seja muito bem-vindo ao BNews. Muito obrigado e que honra estar aqui com vocês. É isso aí. Como eu já falei, a gente vai falar sobre saúde, sobre bem-estar. Acontece nos dias 3 e 4 de maio a Jornada Norte e Nordeste de Acupuntura e Dor, aqui em Salvador, lá no edifício Salvador Trade Center, ali na Avenida Tancredo Neves. A gente vai falar sobre esse evento, mas antes, doutor, tem um dado aqui da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor que mostra que 37% da população brasileira sofre com algum tipo de dor crônica. Né? O que é que o senhor acha que se deve isso nesse tempo, né? Esses tempos que a gente vive de total estresse, né? Trabalho, estudos? O que é que o senhor acha que se associa a esse dado? Na verdade, os hábitos, né? Hoje as pessoas deixam de se cuidar, deixam de procurar o médico, deixam de se melhorar a sua atividade física, melhorar a sua prevenção através da sua nutrição e principalmente de seus exames. E com isso, quando eles começam a procurar os médicos, eles procurar os hospitais, já estão com suas doenças mais avançadas do que poderiam estar caso existisse a prevenção. A dor está associada ao ser humano. Na sua vida inteira nós teremos episódios de dor. Porém, muitas das dores podem e devem ser prevenidas e bem tratadas. E para isso é importante a conscientização da população, a conscientização da própria classe de saúde como um todo, não só a médica, mas com todos os outros componentes do eixo de saúde, para que se façam principalmente os atos de prevenção. Para que quando a gente fala em dor crônica, que quer dizer que ela já passou de mais de 3 a 6 meses, a gente comece a tratar a dor aguda, aquela que inicialmente mostrou, porque a dor é um sinal que alguma coisa está acontecendo de errado. Nosso corpo é sábio. Se a dor ela é vista como algo ruim, na verdade ela é um grande sinal de proteção. Ela está dizendo, olha, alguma coisa está de errado. Pare e vá se cuidar. Mas, infelizmente, os hábitos alimentares, os hábitos relacionados à postura, à quantidade de horas de sono, a não realização de exames preventivos, complementares, todos esses fatores juntos fazem com que esse índice, essa prevalência de dor crônica seja realmente significativa na população mundial. Então, no caso, como o senhor falou, a pessoa às vezes sente uma dor, às vezes uma dorzinha que começa com aquela dor fraca, né, que não incomoda, não chega a incomodar tanto, e as pessoas só passam a procurar o médico quando aquela dor já se tornou mais grave, algo mais grave. Mais importante. Isso não deve ser feito. O Obviamente, ideal é que desde o início você nem sinta a dor. Sim, o importante é que já se previna. Então, a postura da cadeira, hoje a gente vê principalmente os jovens, né, no celular, nos tablets, digitando muito. Imagine como vai ficar essa síndrome do túnel do carpo daqui a alguns anos, com tantos meninos, adolescentes, digitando uma quantidade de horas, né, e deixando de dormir cedo para ficar nesses tablets, nesses celulares, e aí acordam, e aí já tem que ir para suas escolas, e aí pega, às vezes, aquelas mochilas pesadas. Então, assim, a dor já está começando muito cedo, numa população que outrora não tinha. Você não via crianças e adolescentes com dor. Hoje já começa a chegar no nosso consultório uma frequência muito maior de pessoas com idades bem mais jovens e que, mais uma vez, também negligenciam, que deixam de ouvir o sinal do corpo da dor aguda e já chegam de forma tardia com a sua dor crônica ou cronificada, o que, obviamente, vai dar muito mais trabalho para o resultado de tratamento de cura. O senhor falou desses hábitos aí, né, vi uma pesquisa já há algum tempo, né, falando da postura, o senhor falou em relação à postura, né, com o celular, né, como a gente fica, né, a gente abaixa a cabeça, né, isso, a nossa postura fica totalmente irregular com o uso do celular, né, isso tem crescido, né. Isso já vem desde o notebook, né, sim, desde sim. Das máquinas, dos bancários, dos caixas de supermercado. Então, assim, a própria automatização, né, que chegou, ela levou às adaptações, mas às vezes a ergonomia das empresas, as cadeiras, a altura, pequenos detalhes que fazem grandes diferenças quando você fala de algo que acontece todos os dias. As doenças ocupacionais, elas não acontecem por um segundo, elas acontecem porque a pessoa está ali 5, 10, 15, 20 anos cometendo aqueles erros. Então o corpo chega uma hora que ele realmente vai adoecer. É isso aí, chega uma hora que não aguenta. É isso aí, o Pauta Livre recebe hoje o
médico Dr. Walter Viterbo, ele é acupunturista e clínico da dor. Aí falando aí sobre esse dado aí, 37% da população brasileira sofre com algum tipo de dor crônica. Com certeza você que está nos assistindo infelizmente, é um desses aí. E a acupuntura, doutor, está aí como um dos métodos, né, isso, de tratamento da dor, né, isso? Antes de tudo, queria só que você explicasse para as pessoas. Tem muitas pessoas ainda que não sabem, né, o que é a acupuntura, em que consiste a acupuntura. Vamos lá. A própria palavra já nos ensina. A etimologia, acu, agulha, puntura, passagem pela pele. Então, a acupuntura é um estímulo do nosso sistema nervoso, dizendo que está tendo uma furadinha. E aí, como a gente acende uma lâmpada, a mesma coisa. O interruptor é a agulha, o nervo são os fios e o nosso cérebro é a lâmpada. Quando a gente passa essa agulha, o corpo fala assim, está me furando. Então, eu vou produzir substâncias para que eu sinta menos dor. E essas substâncias são as que fazem o tratamento da dor. A acupuntura tem duas formas. Tanto ela tem uma ação local, então aquela pessoa que tem, por exemplo, artrose no ombro, no joelho, que tem alergia anti-inflamatório, que já é um idoso, que não quer fazer a cirurgia, ou que tem algum problema com relação a fígado, rim, que não pode usar medicamento por longo tempo, a acupuntura passa a ser um grande tipo, uma grande ferramenta, né, no arsenal de tratamento, porque ela tanto age a nível local, quanto ela estimula o corpo a produzir os anti-inflamatórios que a gente compra nas farmácias. Só que dessa forma, é um anti-inflamatório, é uma substância que vai ser endógena, que não tem risco, que não vai causar mal. Então, principalmente os opioides, que são medicamentos para dor, o corpo é capaz de produzir neurotransmissores que vão trabalhar no equilíbrio dessa mediação da dor, pelo próprio estímulo da dor. Aí você pergunta, mas a acupuntura dói? Não, não dói. A gente tem, imagine, uma espessura de um fio de cabelo, essa agulha passando pela pele. O acupunturista treinado, ele usa um canudinho de plástico e esse toque da agulha, ela passa tão rápido que muitas vezes é imperceptível. Às vezes a gente está agulhando, o paciente assim, mas já colocou? Não, já coloquei 6, 7, 8 agulhas. Olha, não senti nenhuma. Então, assim, vale muito a pena experimentar, porque realmente é uma alternativa e é um complemento à medicina da dor como um todo. Então, você falou aí dos medrosos, né, das agulhadas. A gente então, trata podem ficar crianças, despreocupados idosos, aí que não... Não, sem nenhum problema. Não vai sentir dor. É isso aí. A gente está falando aqui sobre a jornada, a gente vai falar sobre isso, né? A jornada Norte e Nordeste de acupuntura e dor. Para você que não conhece ainda ao total, né, sobre o método, né, utilizado na acupuntura, dias 3 e 4 vai acontecer aqui em Salvador essa jornada. É uma jornada Norte e Nordeste, né? Isso, doutor, de acupuntura. Vai acontecer no edifício Salvador Trade Center, na Avenida Tancredo Neves, ali no Caminho das Árvores, ali. Tem a localização fácil ali, todo mundo sabe onde fica, né, o Salvador Trade Center. Em que consiste, doutor, essa jornada, né? Quais são os eventos, Então, o que é que compõe essa... Na verdade, a gente comentava que após a gente perder os centros de convenções, né, nós perdemos muitos eventos na área médica, eles sumiram de Salvador. E foi um grande desafio quando juntamos, né, algumas clínicas de dor aqui em Salvador, de acupuntura, e decidimos juntos promover esse evento. E depois decidimos também convidar o Nordeste todo. E aí vamos ter palestrantes do Ceará, do Rio Grande do Norte, de João Pessoa e de Aracaju. Esses palestrantes vão compor com mais 22 palestrantes daqui de Salvador, entre eles médicos e dentistas, que também trabalham com dor, principalmente na articulação temporomandibular. Existirão neurocirurgiões, existirão neuroclínicos, reumatologista, ortopedista, os próprios médicos da dor e os acupunturistas, que vão compor, né, esse time de palestrantes. E vão ser 2 dias, na sexta e no sábado, com 26 palestras de altíssimo nível, tratando e abordando as opções de tratamento da dor, né, tanto com a acupuntura quanto com a própria medicina da dor. Entendi. Então, a jornada é exclusiva, a participação é para médicos, odontólogos ou estudantes da área, né? Isso é bom frisar. Exatamente. Isso aí. Qual horário, doutor? Como é que Ela vai funcionar das 8 da manhã até as 19, tanto na sexta quanto no sábado, o dia inteiro de palestras. Inclusive, nos horários de almoço, existirão simpósios satélites, então não vai parar. Inclusive, no horário do almoço, vai ter também aula. O senhor falou aí em relação, o senhor explicou, né, como é que funciona, né, o método da acupuntura. A acupuntura, doutor, ela é indicada para qualquer tipo de dor ou ela é indicada para certos tipos de dores, já para outros não? Como é que funciona essa indicação? Na verdade, a acupuntura é muito mais do que dor. É muito comum as pessoas só associarem que a acupuntura só é para tratamento da dor, né? Na medicina chinesa, lá na China, se reconhece a acupuntura para tratamento de mais de 300 doenças. Trazendo para o mundo ocidental,
A Organização Mundial de Saúde já reconhece o benefício ou mesmo a eficácia em mais de 30 doenças. Então, a gente chama atenção que, além dos tratamentos convencionais de dor de cabeça, dor de coluna, dor osteoarticular, dor muscular, é muito também utilizada para a parte emocional, para a redução do estresse, da ansiedade, da insônia, problemas gastrointestinais, principalmente aquele síndrome do colo irritável. Para as pessoas que querem engravidar e têm dificuldade, ela melhora muito esse aspecto de deixar o paciente mais equilibrado, para que ela possa ter uma condição maior de ovulação, de melhora. Para a TPM, também é utilizada para problemas de pele, as pessoas que têm psoríase, que têm herpes, que têm doenças que são recorrentes. A acupuntura consegue ajudar muito, melhorando a imunidade desse paciente. Então, existem vários estudos, várias publicações, demonstrando de como a acupuntura é útil em diversas áreas da medicina, inclusive no tratamento da dor. Acredito que deve ser relativo, acho que vai muito de caso para caso, mas como é que funciona o tempo de cada sessão? Isso varia para cada tratamento? Como é que funciona? Normalmente, o tempo de agulhamento é em torno de 20 minutos que o paciente fica. A frequência é de 2 a 3 vezes por semana. Por quê? Porque quando se coloca a agulha, como a gente já explicou, e que a lâmpada acende, que libera esses neurotransmissores, assim como um medicamento que você toma hoje e amanhã tem que tomar de novo o remédio da pressão, ele tem um tempo que vai ser degradado, os neurotransmissores também serão degradados. Então, a cada 1, 2 dias é necessário repetir essa dose para que o paciente mantenha esses níveis séricos dentro da sua corrente sanguínea desses neurotransmissores elevados. Então, o ideal é que se faça entre 2 a 3 vezes por semana, durante 20 minutos. A cada 10 sessões, o paciente é reavaliado para entender se há algum ajuste, deve ser colocado mais ou menos. Existem patologias que são tratadas pontualmente. Por exemplo, eu fui jogar um futebol e machuquei o tornozelo. Vou dar um exemplo do meu filho que esse final de semana estava na gincana do colégio e chegou à noite com o dorso todo travado. A gente fez uma sessão de acupuntura, deitou, dormiu, acordou bem, ficou bom, melhorou. Aquilo é uma coisa aguda, pontual. O paciente quer tratar estresse, ansiedade. Quanto tempo ele está estressado? Quanto tempo ele está ansioso? O paciente está fazendo um concurso. A gente atende muito lá o pessoal da área jurídica que faz concursos, os pré-vestibulandos que fazem vestibular. Então, tem aquele ponto. Chegou aquele concurso, ele, bacana, passou, deu certo. Ele abandonou o tratamento, mas ele conseguiu estar bem, estar com memória melhor, menos estressado, menos adrenalina. E ele fica mais preparado para o concurso. Então, é muito individual, é muito personalizado. Cada pessoa tem também o tratamento de forma preventiva. A pessoa vai, né, e tem até uma história que quando eu comecei a estudar, eu li um artigo que falava o seguinte, que numa determinada cidade na China, quando o paciente adoecia, ele mudava de médico. Porque o médico era para prevenir a doença. O médico era para ser medicina preventiva. Então, se o médico falhou deixando ele adoecer, ele punia o médico trocando de médico. Então, o conceito não era de acupuntura para tratar, era acupuntura para prevenir. Para você deixar o paciente equilibrado a ponto de a imunidade dele não baixar, a ponto dele não gripar, não ter as doenças de pele, não ter a insônia, não ter o estresse, não ter tudo aquilo que faltou no tratamento. É isso aí. O Pauta Livre de hoje recebe Walter Viterbo, ele é médico acupunturista e clínico da dor. Nos dias 3 e 4 de maio, acontece aqui em Salvador, no edifício Salvador Trade Center, na Avenida Tancredo Neves, a jornada Norte e Nordeste de Acupuntura e Dor. Lá terão mais de 20 palestrantes, como o doutor já falou aqui, entre médicos, odontólogos da Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, Paraíba, falando aí, fazendo essa discussão sobre depressão, emoções e os tratamentos das dores crônicas, os benefícios também da acupuntura aqui, como o doutor Walter já falou. Em relação ao doutor, a gente sabe que ainda, infelizmente, ainda existe, né, essa cultura, entre aspas, digamos assim, dos homens serem mais resistentes a médicos. O senhor tem percebido que tem aumentado a procura por homens no tratamento de acupuntura? Perfeito. Quando nós começamos, há 15 anos atrás, a gente só atendia idosos, que iam recomendados por ortopedistas. Então, basicamente, ele chegava lá, vim aqui porque o médico mandou. A crença era muito pequena. Então, nessa população do recomendado, que não foi o espontâneo, tinha os dois casos, tinha tanto o masculino quanto o feminino. Com o decorrer do tempo, começou a chegar os ansiosos, os estressados. Sim. Aí predominava 80% de mulheres e 20% de homens. Sendo que os outros 80% também estavam estressados, mas tinham medo ou não tinham crença. Hoje a gente já percebe na estatística que é 60-40, há um crescimento muito significativo. Não só do sexo masculino, como eu já citei, de jovens, de adolescentes, meninas iniciando a puberdade, né? Hoje tem muito aquela coisa do transtorno, déficit de aprendizado. Então, assim, tem vários segmentos que começam a chegar.
Infelizmente tem um que a gente fica muito preocupado, que são aqueles hoje que estão fazendo o crossfit de forma equivocada. Então está tendo muita lesão, tem muita gente jovem que chega lesionado porque não está tendo limite, né? Não sabe o seu limite, ultrapassa e acaba tendo lesões importantes. Então tem chamado a atenção na nossa estatística esses atletas jovens entre 18 e 25 anos e que têm procurado com mais frequência, foi o maior crescimento no primeiro trimestre agora, foi o paciente com queixa de lesão em academia de crossfit. Então a gente chama atenção, o crossfit é ótimo, bem orientado, é fantástico, mas que cada um veja o seu limite, até porque você, como atleta, se lesionou, você acaba ficando limitado para fazer a própria atividade que você gosta. Falando dos perfis dos pacientes, é indicado também para crianças? Doutor, crianças também Na podem verdade, fazer? não é contraindicado. O problema é que a criança, normalmente, ela não tem adesão a ficar por um tempo, que é o tempo necessário para que as agulhas possam produzir o efeito da liberação da endorfina. Então, nesses casos, a gente utiliza as sementezinhas. Mas não raro acontece crianças de 5, 6, 8 anos de idade, tranquilamente, geralmente com os pais, de cochilarem, dormirem, de gostarem, fazer adesão, principalmente os asmáticos. Quando eles pensam que fazendo tratamento eles melhoram mais do que ficarem para emergência, tomar soro, tomar suas nebulizações. Então, assim, a gente percebe uma pequena população de crianças que tem adesão, mas não é a maioria. Você falou aí um dado curioso, né? Muitas pessoas acho que veem também nas ruas, né? Algumas pessoas com essas sementezinhas ficam se perguntando o que é isso. Explica aí, doutor. Chegou a hora do doutor explicar. Então, na verdade, o nome disso é somatotopia, que é o seguinte. Se você pegar a orelha, a palma da mão, o pé, você já deve ter visto isso. Tem a representação do corpo todo numa determinada área. Então, você vê no pé, onde é a área do fígado, onde é a área do rim, na mão. A orelha é um neném de cabeça para baixo, um fetozinho. Então, cada local do feto, né, corresponde, por exemplo, aqui a coluna, então cervical, dorsal, lombar. E aí, de acordo com a necessidade do paciente, a gente vai reforçar esse tratamento colocando as agulhinhas, colocando as sementezinhas. Pode ser colocado agulha também. Por exemplo, um tratamento muito difícil para qualquer médico, para qualquer área, tabagismo. É muito difícil. É um tratamento que o paciente se esforça, a medicina se esforça, mas ele é difícil. E a gente coloca a agulha no ponto do pulmão. E depois coloca a sementezinha e o paciente vai para casa. Ele vai dar um estímulozinho, apertar essa semente de mostarda. E essa semente vai doer um pouquinho, como se fosse o estímulo da passagem da agulha. Então ele fica fazendo a acupuntura em casa. Esse é o objetivo. Então é isso aí. Dr. Walter Viterbo falando aqui sobre a acupuntura, os benefícios, sobre o tratamento aí do método da acupuntura. Só lembrando, doutor, antes da gente encerrar, queria frisar mais uma vez as palestras, né, que acontecem nos dias 3 e 4 de maio, não é isso? Exatamente. Eu acho que vai ser um grande evento. São muitos palestrantes de altíssima qualidade, diversas áreas juntas, de reumatologia, neurologia, de ortopedia, algologia, de acupuntura. Então, todo mundo junto, né, odontólogos, falando sobre um tema único, que é o tratamento da dor, que hoje atinge todas as áreas médicas. Então, Salvador está muito carente de eventos, vamos prestigiar, porque realmente vai ser um grande evento. E também alertar as pessoas aí, né, tirar esse medo aí a conhecerem, né, o método da acupuntura, né, que é... Se permitam que quem experimenta, normalmente, tem uma adesão muito alta. É isso aí. Doutor, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. As portas do BNews estão sempre abertas. E você que nos assiste, continue acompanhando as nossas entrevistas diariamente e semanalmente. Tem sempre uma entrevista nova aqui no nosso canal para você. Até mais.